E com o motivo que eu vou fazer nesse vídeo, eu fiz esse vestido. O tamanho dele, pro tamanho dele eu usei três motivos, todos do mesmo tamanho, e na circunferência eu usei 4, também no mesmo tamanho. Ele é no tamanho P, eu usei 3 novelos de linha Anne e agulha número 2. Para fazer o tamanho M, eu só mudei de agulha, que ao invés de usar a agulha número 2, eu usei a agulha 2,5. Também fiz essas franjinhas aqui, que ela é bem a aplicação dela é bem fácil. E depois que eu construí os motivos, eu fiz a união. E ele ficou assim. Com esse motivo também dá pra fazer colchas, que fica também bem bonito. Dá pra fazer toalha de mesa. Qualquer trabalho feito com ele fica bem bonito. Vou fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fechar na primeira correntinha com ponto baixíssimo. Vou fazer 2 correntinhas para subir. E dentro desse espaço, eu vou fazer 15 meio ponto alto. Já tenho um ponto, que é essas 2 correntinhas que eu subi, agora eu vou fazer 15. Vou laçar no fio e vou introduzir no espaço. Já fiz um, agora eu vou fazer mais 15, mais 14. 2. Aí, fiquei com 3, contando com as correntinhas que eu subi. 1, 2, 3. Vou pro quarto. 4, 5, 6, 7. Já fiz os 16 pontos, meio ponto alto. Agora, eu vou fechar aqui, naquelas 2 correntinhas que eu subi. Vou subir mais 3 correntinhas. 1, 2, 3, que vai equivaler a um ponto alto. Dentro do mesmo espaço, eu vou fazer outro ponto alto. Depois, vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular um ponto de base e no próximo, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo espaço. Já fiz um, no próximo não, no mesmo espaço eu faço outro. Aí, vai ficar assim. Depois, eu vou fazer mais 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular um ponto de base. No próximo, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo espaço. Novo, vou fazer 5 correntinhas. 3, 4, 5. Vou pular um ponto de base. E vou fazer 2 pontos altos no mesmo espaço. 1, 2, 3, 4, 5. Pular um ponto de base, no próximo espaço, um ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5. No mesmo espaço, 2 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Pular um ponto de base e fazer 2 pontos altos no mesmo espaço. 1, 2, 3, 4, 5.
Vou pular um ponto de base no próximo. Faço 2 pontos altos no mesmo espaço. E vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. E fechar a carreira aqui na terceira correntinha das 3 que eu subi. Vai ficar assim. No total, eu vou ter 8 desses daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Agora, para a próxima carreira, eu vou andar até esse espaço aqui e vou fazer 4 pontos altos dentro desse espaço. Tô dentro do espaço, agora eu vou subir 3 correntinhas, 1, 2, 3, e fazer 4 pontos altos dentro desse espaço. Com as 3 correntinhas que eu subi, já fiz os 4. Contando com as 3 correntinhas que eu subi aqui, já tenho os 4. 1, 2, 3, 4. Vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. E no próximo espaço, eu vou fazer 9 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A sequência nessa carreira vai ser essa: 4 pontos altos, iniciando a carreira, depois 3 correntinhas para separar e no próximo espaço 9 pontos altos. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas, 1, 2, 3 para separar, e no espaço à frente eu vou fazer 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Vou fazer 3 correntinhas para separar. E dentro do próximo espaço, vou fazer 9 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou fazer 3 correntinhas. No próximo espaço, 4 pontos altos. E eu vou seguindo essa sequência até o final da carreira. Terminei a carreira, agora eu vou começar mais uma carreira. Vou fazer 3 correntinhas, que vai equivaler a um ponto alto. E no próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. Aí, vai ficar ponto sobre ponto aqui. As 3 correntinhas em cima as 3 correntinhas aqui em cima dessas 3 correntinhas. E ponto alto sobre ponto alto. Vou fazer 5 correntinhas agora. 1, 2, 3, 4, 5. No próximo ponto, no próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. E no próximo ponto de base, eu vou fazer outro ponto alto. Aí, vai ficar assim. Eu fiz um ponto alto para cada ponto de base e para separar em grupos de 2, eu fiz 5 correntinhas.
correntinhas. 1, 2, 3. Vou pular esse primeiro ponto aqui dos 9 pontos que eu fiz nesse espaço. Vou pular o primeiro e no segundo, nesse aqui, eu vou fechar com ponto baixíssimo. Tá? Assim, depois eu vou fazer mais 3 correntinhas. E no próximo ponto de base, esse aqui, eu vou fechar também com ponto baixo. E aí, vai formar uma argolinha, assim. Depois, eu vou fazer mais 3 correntinhas. E no próximo ponto de base, eu vou fechar a argolinha com ponto baixo. Depois, eu vou fazer mais 3 correntinhas. E no próximo espaço, no próximo ponto de base, eu vou fechar com ponto baixo. Depois, fazer mais 3 correntinhas. No ponto de base, eu vou fechar com ponto baixo. Depois, mais 3 correntinhas. E agora será a última argola. Pronto. No total, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 argolas. E como eu pulei esse primeiro ponto aqui do início, esse último ponto aqui também vai ficar sem ponto baixo. Então, vai ficar assim. Já iniciando o ponto abacaxi. Agora, eu vou fazer mais 3 correntinhas. 1, 2, 3. E aqui, nesse grupo de 4 pontos, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. Então, eu já fiz 1, 2. Agora, eu vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. E no próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. E no próximo ponto de base, eu também vou fazer outro ponto alto. Ficar assim a sequência. Continuando, vou fazer 3 correntinhas. Vou pular esse primeiro ponto aqui, vou fazer um ponto baixíssimo no segundo ponto dos 9. Depois, vou fazer 3 correntinhas. E no próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo. Fechando a primeira argola. Depois, eu vou fazer mais 3 correntinhas. E no próximo ponto de base, eu vou fechar com ponto baixo. E assim, seguindo essa sequência, eu vou fazer até o final aqui desse grupo de 9 pontos. Já fiz as 6 argolinhas aqui do ponto abacaxi. Já deixei esse último ponto desses 9 de fora, não fiz nenhum ponto em cima dele. Agora, vou fazer 3 correntinhas para fazer um ponto alto sobre o ponto de base e outro ponto alto. E para separar o grupo de 2, eu vou fazer 5 correntinhas. 3, 4, 5. No próximo ponto de base, eu vou fazer outro ponto alto, mais outro ponto alto. Tô quase terminando a carreira. Já fiz as 6 argolinhas aqui. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vou fechar aqui na terceira correntinha que eu fiz para subir a carreira. E vou fazer mais 3 correntinhas. 1, 2, 3. Para subir, para fazer uma nova carreira. E eu vou fazer um ponto alto em cima desse ponto aqui.
do próximo ponto de base. Então, vai ficar 2 pontos juntos. Vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fechar aqui no meio dessa argola aqui com um ponto baixo. E vou fazer mais 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer um ponto alto para cada ponto de base, que aqui no caso são 2. Um ponto alto, 2 pontos altos. Aí ficou assim. Depois, vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Aqui dentro dessa primeira argolinha, eu vou fechar com um ponto baixo. Essas 3 correntinhas. E aí, vai ficar assim. Depois, vou fazer mais 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vou fechar com um ponto baixo também. E aí, vai formar a primeira argola do ponto abacaxi aqui. 1, 2, 3. Dentro dessa argola, eu faço um ponto baixo. Aí, vai ficando assim. 1, 2, 3. Dentro da argola, fecho com ponto baixo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Um ponto baixo. Vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Nesse ponto alto aqui, de base, eu vou fazer um ponto alto. E no próximo ponto alto de base, aqui, eu vou fazer outro ponto alto. Depois, vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fechar essa primeira argola aqui com um ponto baixo. Depois, eu vou fazer mais 5 correntinhas. E nesse ponto alto aqui de base, eu vou fazer um ponto alto em cima dele. E no próximo também, vou fazer outro ponto alto em cima dele. E a sequência vai ser essa dessa carreira. Aí, aqui, onde eu tinha 6 argolinhas, agora eu tenho 5. Cada carreira que eu for subindo, vai diminuindo a quantidade de argolinhas aqui desse ponto abacaxi. Fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Dentro dessa primeira argola aqui, do ponto abacaxi, eu vou fechar com um ponto baixo. Depois, eu vou fazer mais 3 correntinhas. E dentro da próxima argola, eu vou fechar a primeira argola com um ponto baixo. Vai ficar assim. Fazer mais 3 correntinhas. Vou fechar com ponto baixo. E eu vou seguindo essa sequência até o final da carreira. Terminei mais uma carreira e vou começar uma outra carreira. Vou subir 3 correntinhas, que vai equivaler a um ponto alto. No próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto alto sobre ele. Depois, eu vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fechar essas 5 correntinhas aqui nessa argola com um ponto baixo. Depois, eu vou fazer mais 5 correntinhas. Vou fechar com ponto baixo, formando a segunda argola. Vou fazer mais 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. E no próximo ponto alto de base aqui, eu vou fazer um ponto alto sobre ele. E no próximo também, vou fazer outro ponto alto sobre ele.
Aí, nessa carreira, no total, vou ter 3 argolinhas. E aí, vai ficar assim. Agora, para ir pro ponto abacaxi, eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Dentro dessa primeira argola, eu vou fazer um ponto baixo. Depois, eu vou fazer mais 3 correntinhas. E um ponto baixo para fechar na argola frente. 1, 2, 3. Fecho com ponto baixo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aí, onde eu tinha 5 argolinhas aqui na carreira anterior, agora eu vou ter 4. 1, 2, 3, 4. Fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. E em cima desse ponto alto aqui, eu vou fazer outro ponto alto. Em cima desse aqui, eu também vou fazer outro ponto alto. Depois, eu vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fechar com um ponto baixo, fazendo a primeira argolinha. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fechar com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Nesse próximo ponto alto aqui de base, eu vou fazer outro ponto alto. Fazer um ponto alto em cima dele. E no próximo, também vou fazer outro ponto alto. E a sequência dessa carreira é essa. Eu vou fazer até o final. Vou começar mais uma nova carreira, fazendo 3 correntinhas. No próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. Depois, eu vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fechar nessa primeira argola aqui com ponto baixo. Depois, eu vou fazer mais 5 correntinhas. E dentro dessa segunda argola aqui, eu vou fazer um ponto alto. Depois, outro ponto alto. 3 correntinhas. E dentro do mesmo espaço, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Formando um ponto V. Formando ponto V. Depois, eu vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Dentro dessa argola aqui, eu vou fechar com um ponto baixo. Depois, eu vou fazer mais 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. E vou fazer um ponto alto para cada ponto de base aqui. Que no caso foram 2 pontos de base. Vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Dentro dessa primeira argola, eu vou fechar com um ponto baixo. Agora, ao invés de fazer 3 correntinhas para fazer essas argolas, eu vou fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Vou fechar a argola com ponto baixo. 1, 2, 3, 4. Dentro da próxima argola, eu vou fechar com ponto baixo. 1, 2, 3, 4. E vou fechar com ponto baixo. E onde eu tinha 4 argolinhas, agora eu vou ter 3. 1, 2, 3. Depois, vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vou fazer um ponto alto. Depois, eu vou fazer outro ponto alto nesse ponto aqui. E essa vai ser a sequência dessa carreira.
Continuando, vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fechar com ponto baixo, depois eu vou fazer mais 5 correntinhas. 3, 4, 5. Dentro dessa argola aqui, eu vou fazer um ponto V, que é 2 pontos altos, depois 3 correntinhas, e dentro do mesmo espaço, 2 pontos altos. Depois, eu vou fazer 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Vou fechar com ponto baixo na próxima argola, depois eu vou fazer mais 5 correntinhas. 3, 4, 5. E vou aqui em cima desse ponto aqui alto de base, eu vou fazer um ponto alto. E em cima do próximo ponto, eu também vou fazer outro ponto alto. E vou seguir essa sequência até o final da carreira. Cheguei no final da carreira, vou fechar aqui a carreira com o ponto baixíssimo na terceira correntinha, aqui, 1, 2, 3. Depois, vou subir mais 3 correntinhas, 1, 2, 3, vou fazer um ponto alto. Depois, eu vou fazer 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Formando a primeira argola da carreira. Depois, eu vou fazer mais 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Vou fechar com ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5. Agora, dentro desse ponto aqui V duplo, eu vou fazer outro ponto V duplo aqui nesse espaço. Vou fazer um ponto alto, outro ponto alto, 3 correntinhas, 1, 2, 3. Vou fazer mais 2 pontos altos, 1, 2, e vai ficar assim. Ponto V duplo sobre o ponto V duplo. Depois, eu vou fazer 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Vou fechar com o ponto baixo. Depois, mais 5 correntinhas. Na próxima argola, eu vou fechar com ponto baixo, depois eu vou fazer mais 5 correntinhas. 4, 5. Vou fazer um ponto alto sobre o ponto alto de base. Outro ponto alto. Depois, vou fazer 3 correntinhas, 1, 2, 3. Vou fechar nessa primeira argolinha aqui do ponto abacaxi com um ponto baixo. Depois, eu vou fazer 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4. Fazendo assim a primeira argola do ponto abacaxi da carreira. Depois, eu vou fazer mais 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4. Na próxima argola, eu vou prender com um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Depois, aqui, sobre esses 2 pontos altos, eu vou fazer mais 2 pontos altos. E essa vai ser a sequência da carreira. Depois, eu vou fazer mais 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5.
Eu vou seguindo essa sequência até o final da carreira. Vou iniciar mais uma nova carreira, vou começar fazendo as 3 correntinhas. Depois, no próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. Depois, eu vou fazer 5 correntinhas. E nessa primeira argola, eu vou fechar com ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz mais 5 correntinhas e vou fechar com ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. E vou fechar com ponto baixo e vou fazer mais 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. E dentro desse ponto V duplo, eu vou fazer outro ponto V duplo, que são 2 pontos altos, 3 correntinhas. E dentro do mesmo espaço, eu vou fazer 2 pontos altos. Continuando aqui, vou fazer 5 correntinhas. Vou fechar na argola à frente com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz mais 5 correntinhas e vou fechar com ponto baixo. Depois, eu vou fazer mais 5 correntinhas e fechar com ponto baixo na próxima argola, e depois mais 5 correntinhas. E nos próximos 2 pontos de base, eu vou fazer 2 pontos altos sobre cada um deles. Depois, chegando no ponto abacaxi, eu vou fazer 3 correntinhas. E na primeira argolinha do ponto abacaxi, eu vou fechar com ponto baixo. Depois, eu vou fazer 4 correntinhas. E fechar com ponto baixo na argola à frente. E onde eu tinha 2 argolinhas, agora eu só vou ter essa aqui, só vou ter uma. Vou fazer 3 correntinhas. Um ponto alto. Outro ponto alto aqui. E vou continuar essa sequência por toda essa volta. Vou começar mais uma nova carreira. Fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. No ponto de base à frente, sobre ele, eu vou fazer um ponto alto. Depois, eu vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Fechar com ponto baixo. Depois, eu vou fazer mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou fazer as correntinhas até chegar aqui nesse ponto V duplo. Cheguei no ponto V duplo, vou fazer outro ponto V duplo dentro dele. Um ponto alto, outro ponto alto, 3 correntinhas, 1, 2, 3, e dentro do mesmo espaço, vou fazer mais 2 pontos altos, formando um ponto V duplo. Vou fazer as correntinhas até chegar aqui no ponto abacaxi. Já fiz todas as correntinhas necessárias para formar essas argolas aqui. Agora, agora eu cheguei no ponto abacaxi. Já fiz 5 correntinhas. E nesses 2 pontos altos de base, eu vou fazer um ponto para cada um deles, sobre eles. 1, 2. Aqui no ponto abacaxi, eu só tenho uma argolinha. Aí, vou fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Já não vou fazer mais 3, como eu fiz nas carreiras anteriores. Agora, eu fiz 4. Dentro dessa única argolinha do ponto abacaxi, eu vou fazer um ponto baixo. Depois, eu vou fazer mais 4 correntinhas.
1, 2, 3, 4. E vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. E ficou assim. Eu vou fazer esse ponto aqui em todo ponto abacaxi. Nesse e nesse. Até finalizar a carreira. Cheguei em mais um ponto abacaxi. Agora, eu vou fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. E aqui, nessa argola, eu vou fechar com ponto baixo. Depois, eu vou fazer mais 4 correntinhas e vou seguir essa sequência até o final da carreira. Fazer mais 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Vou fazer 2 pontos altos. Vai ficar assim. Estou no final da carreira. Vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou fechar com o ponto baixo aqui, nessa única argola do ponto abacaxi. Depois, eu vou fazer mais 4 correntinhas. E vou fechar a carreira aqui, na terceira correntinha que eu fiz no início da carreira. Começar uma nova carreira. 1, 2, 3 correntinhas. Depois, um ponto alto. Agora, eu vou fazer as argolinhas até chegar aqui no ponto V duplo. Cheguei no ponto V duplo, vou fazer um ponto alto, outro ponto alto, 3 correntinhas, 1, 2, 3, no mesmo espaço, mais 2 pontos altos. Agora, eu vou fazer 5 correntinhas para fazer as argolas aqui antes do ponto abacaxi. Quando eu chegar aqui no ponto abacaxi, eu volto para mostrar como é que faz. Cheguei no ponto abacaxi, vou fazer os 2 pontos altos. 1, 2. Agora, eu vou fazer outro ponto alto aqui, eu não vou fazer nenhuma correntinha. Vou diretamente fazer um ponto alto aqui, sobre esse. E vou fazer outro ponto alto no próximo ponto de base. E é assim que vai ficar o ponto abacaxi. Essa é a última carreira do trabalho e a carreira de fechamento do ponto abacaxi. Fica assim. Cheguei aqui em mais um ponto abacaxi e vou fazer o fechamento dele. Nesse ponto alto aqui à frente, eu vou fazer um ponto alto sobre ele. No próximo, vou fazer outro ponto alto sobre ele também. Aí, daqui, eu vou fazer um ponto alto sobre esse daqui. Depois, no próximo ponto alto de base, eu vou fazer um ponto alto sobre ele também. Aí, a sequência é essa aqui. 4 pontos altos sem correntinhas para separar. E aí, vai ficar assim. E vou fazer desse jeito em todos os outros pontos abacaxi. Nesse aqui, para fechar. E nesse aqui também, que aí encerra a carreira do motivo.
Cheguei no último ponto abacaxi e vou fazer o fechamento dele. Ele vai ser um pouco diferente dos outros, porque eu só vou precisar fazer dois pontos altos sobre cada um desses pontos aqui de base. Vou fazer assim, um ponto alto nesse ponto aqui de base e no próximo ponto de base, esse aqui eu vou fazer outro ponto alto. Aí, nesse lado, eu não vou precisar fazer também os dois pontos altos, porque já tem. A nossa carreira se iniciou aqui, nessas 3 correntinhas aqui. Aí, ao invés de fazer mais 2 pontos altos, eu só vou fechar aqui na terceira correntinha do início da carreira, só vou fechar com ponto baixo, com ponto baixíssimo. Que aí já fica certinho, ficou assim.